Olá, amigos! Estamos com um novo episódio de Espiritismo para a Vida e o nosso tema de hoje vai ser irritação. Foi o tema mais votado nas nossas enquetes em redes sociais, em grupo de WhatsApp, e nós vamos refletir um pouco sobre irritação. Muito bom. Separamos um trecho do Evangelho que está no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 21 e 22. Quando Jesus diz: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca, como se fosse miolo mole, estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco estará sujeito ao geena do fogo. Nosso amado Mestre Jesus é super enfático aqui nesse trecho do Sermão do Monte. E o que os grandes mestres da humanidade, na verdade, fizeram, eles trouxeram esse olhar para dentro. Eles vieram ao mundo e disseram: para de se incomodar com tudo que está ao teu redor. Não é essa a questão. Usa tudo que está ao teu redor, mas para olhar para dentro. Então, o matar aqui, por exemplo, é um ato exterior já. Claro que aconteceu muita coisa na intimidade de alguém para cometer um ato tão grave. Mas Jesus traz a reflexão para o encolerizar-se ou irritar-se. Então, é natural que a criatura se desenvolva nessa comunhão com Deus, olhando para dentro, para encontrar Deus dentro. E toda vez que eu me altero, que eu saio desse eixo divino, acontece algo conosco. As antigas tradições chamaram karma toda ação e reação, sendo boa ou má. Aqui no Ocidente parece que karma ganhou uma conotação negativa, mas não é no sentido original da palavra. Karma, no sânscrito, é ação, literalmente, mas com esse sentido filosófico profundo que toda ação tem uma reação, que toda vez que eu semeio, eu colho. E Jesus está dizendo aqui que não é só o que eu faço fora que é a minha semeadura, mas também o que eu semeio dentro. No caso, a irritação, a cólera é minha. Às vezes o outro nem sabe que eu estou irritado, mas eu estou semeando isso para mim. Então, eu estarei sujeito a julgamento. É claro que quando acontece dentro, o julgamento começa de forma consciencial. Então, é Deus conversando comigo, dizendo: meu filho, esse não é o caminho. Não é o caminho que eu quero para ti. Entendi. Eu estava aqui pensando, na diferença entre a irritação e a cólera. Em alguns lugares nós vemos como algo sinônimo, Sim. Em outros lugares existe uma diferença. Inclusive, em alguns textos, Emmanuel traz essa diferença, que a irritação seria o início da cólera. Sim. No dicionário, a irritação é um estado de nervosismo ou de cólera contida. Então, até na área, nós temos alguns significados que remetem à área da medicina, e quando nós falamos, está com o intestino irritado, tem também essa explicação, ou seja, é um certo desequilíbrio. Sim. É o ato de ficar nervoso, então existe um desequilíbrio do estado normal para um estado irritado. Aqui disse cólera contida, e Emmanuel nos fala que a irritação muitas vezes é o início para a cólera. Então a cólera, encolerizar-se já denota algo mais intenso, mais inferior ainda, vamos dizer, quando nós caímos um pouco mais além da irritação. Mas a irritação, ela é o primeiro passo para nos afundarmos ainda mais, poderia dizer assim, mesmo.
tem uma questão interessante para mim nas reflexões da irritação e refletindo em mim, no meu dia a dia, que nós tendemos a pensar que é correto. É verdade. Então você vê algo que não está certo, que alguém faz, algo que poderia ser melhor, e você se irrita com aquilo. É mesmo, é mesmo. E eu entendo assim que a nossa cultura, a nossa crença é de que é correto eu me irritar. Como eu não vou me irritar se aquilo lá está errado? Sim, verdade. Como que eu não vou me alterar se aquilo está errado? Existe uma sensação de justiça quando eu me irrito, né? Porque eu estou vendo algo que não está correto ou algo que poderia ser melhor. Sim. E aquilo me causa uma mudança no meu estado de espírito. E a princípio nos parece muito certo isso. Pois é. Até aqui no Brasil a gente tem uma expressão bem forte que diz, eu rodei a baiana, né? Sim. Como se fosse assim, não, eu botei a pessoa no seu lugar. E até como se fosse certo. Como se fosse certo, assim, ou seja, eu fiz justiça, só que aí eu acho que a gente confunde de fazer justiça com ser justiceiro. Porque o ser justiceiro é fazer as coisas que eu acho que é justo. Mas quem disse que no fundo é justo mesmo? Justo é Deus. Bom é Deus. Então eu acho que esse cuidado que nós precisamos ter, principalmente no trato com as pessoas, e pode ver que normalmente a pessoa é mais irritada ou encolerizada com as pessoas mais próximas. Pode ver, é mais comum isso acontecer. Só que aí nós vemos às vezes um ápice de irritação, que eu acredito talvez seja nessa conceituação que você trouxe, seria a cólera se manifestando em vários lugares sociais. No trânsito, por exemplo, nós vemos assim manifestações bem bruscas, assim, bem fortes, assim, essa manifestação, como se fosse um vulcão entrando em erupção mesmo. E a pergunta que a gente pode fazer é: será que isso resolve alguma coisa? Será que ajuda em algo? Quando a gente pensa numa visão mais macro, eu tenho certeza que não. Que não, né? Eu acho que pode confundir também, né, entre essa questão de certo e errado, porque, por exemplo, você falou, será que é justo? Ok, e se nós definirmos, é justo o que eu estou pensando? Depois desse acesso à consciência, né? E não, é justo. Mas a forma como eu estou lidando com isso faz toda a diferença. Não para o outro, mas para mim. Sim. Porque se nós nos sentimos mal com a irritação, se nós escolhemos, votamos tanto nesse tema, é porque isso não nos faz bem. Não. Senão ninguém ia querer se livrar disso. É mesmo. Isso não nos faz bem, mas às vezes o nosso ego, o nosso orgulho, ele vem à tona, né? Esse egoísmo, centrar no eu tô certo, eu fiz certo, eu acabei com aquela bagunça, eu acabei com aquele erro, agindo pela irritação, pela cólera. E muitas vezes isso também vai ser uma armadilha. Sim. Porque, de fato, usando essa energia encolerizada, muitas vezes, de fato, nós encerramos alguma situação que não estava boa. Certo. Mas como nós ficamos? Sim. Porque, retornando ali à fala de Jesus, você não tem que olhar unicamente para o exterior. O principal, o primeiro, né, de tudo tem que ser o seu interior. Porque você até pode ter gerado algo lá no exterior, mas o seu interior pode estar contrário àquilo. É mesmo. E você vai ter que dar conta do seu interior. O julgamento, ele é interior. Né? Então, muitas vezes, para nós, valeria mais o silêncio, aquele momento de contenção interior,
seria a nossa maior vitória do que expressar aquilo no exterior. Certeza. Mas sem dúvida. Eu até lembrei, pode parecer que não tem nada a ver com o assunto, mas me veio à mente agora que nós estudamos bastante psicologia canina. E estudando psicologia canina, nós vemos que o líder, o bom líder, o líder equilibrado, ele é sempre calmo e assertivo. Ou seja, ele resolve a situação, mas nunca perde a calma. Eu acho isso maravilhoso. E quando nós botamos em prática isso no nosso relacionamento com os outros seres da criação, nós percebemos isso. Uma grande alteração. Se nós estamos um pouco irritados, eles absorvem tudo aquilo e não é bom. Mas se a gente consegue manter a calma e ir assertivamente resolver, a harmonia predomina no ambiente. Eu tenho certeza que isso pode ser levado para os nossos relacionamentos sociais. Se nós formos assertivos do ponto de vista assim, a gente não precisa dar tanto rodeio, a gente não precisa dar tantas voltas, não precisa se enrolar, a gente pode ser objetivo, pode ser claro, mas sempre mantendo a calma. Porque se nós conseguirmos cultivar a paz dentro e manifestá-la no ambiente que nós estivermos, nossa, a grande recompensa é nossa. E claro, o ambiente, evidentemente, também é beneficiado. Porque a irritação, claro, faz mal para mim. Como disse Jesus, estará sujeito a julgamento, é meu. Mas uma forma de resolver, por mais que esteja, vamos dizer, a intenção seja correta, a intenção correta, eu quero justiça. Só que se eu não for calmo e assertivo, pacificador, que Jesus propõe no Sermão do Monte, que o pacificador será chamado filho de Deus, afirma o mestre. Se eu não for pacificador, se eu for irritado, eu estou sendo o contrário do pacificador. Então, na verdade, eu estou perdendo uma oportunidade de trazer paz, de pacificar o ambiente. Então, eu estou me afastando, na verdade, desse título de filho de Deus. Então, são muitas nuances, mas com certeza a irritação precisa ser muito, muito estudada, explorada, investigada na nossa intimidade. Essa investigação é fundamental, porque obviamente cada um de nós vive situações de irritação, porque nós temos determinados pontos fracos. É mesmo. Mas eu diria assim que a causa mais profunda, por que eu me irrito? Porque algo acontece que eu não queria. Certo. Então, voltamos para aquela centralização do eu, que não enxerga além e que não respeita também os outros seres da criação. Perfeito. Porque quantas vezes você comentou de cachorro? Quantas vezes nós nos irritamos com o cachorro? Porque, por algum motivo, aquele ser fez algo que eu não queria. É mesmo. E aí eu me irrito e, claro, a partir da irritação, muitas vezes eu vou agir de formas completamente desequilibradas. Mas por que eu me irrito? Porque eu não aceito aquela situação que aconteceu. Exato. E se nós pensarmos mais profundamente, falta Deus. Falta Deus, é verdade. Porque tudo no universo é obra de Deus, tudo. Tudo no universo é obra de Deus. Tudo está acontecendo pela sua lei, organizado, ordenado, planejado, pensado perfeitamente pelas suas leis, pela sua suprema inteligência. Então, se hoje... Mas eu poderia dizer assim, não, mas aquela pessoa não está agindo por Deus. Sim. Obviamente que não, pode ser, as pessoas contrariam constantemente, nós contrariamos constantemente as leis de Deus. Sim. Mas se aquela pessoa vai agir desse jeito e Deus a colocou no meu caminho, tem um propósito. E quando eu não aceito isso, eu estou indo contra o próprio Deus. É verdade. A própria inteligência superior. Então, nos falta muito esse sentimento com Deus, essa presença de Deus nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, porque se qualquer coisa que acontecesse
nós víssemos ali a presença de Deus nos trazendo aquilo por algum motivo, motivos que são para o nosso bem, nós não iríamos nos irritar. É verdade. Nós teríamos um sentimento de aceitação e de aprendizado. Nos colocaríamos como um aprendiz naquela situação. O que eu posso aprender com isso? É mesmo. O que eu posso me elevar a partir disso? Qual o treino que isso me traz, né? Porque nós sabemos que a paciência, a paz interior, para que eu me torne um pacificador, Sim. depende de treino. Claro. Então eu posso usar qualquer situação, e eu devo, na verdade, Sim. usar todas as situações como um treino para o crescimento espiritual. É, bem isso. O irritado, a gente se irrita quando não confia em Deus, na verdade. Nós podemos dizer isso. Porque eu estou achando, aí vem o tal do egoísmo. O ismo, esse sufixo, ele pode denotar intensidade. Então, uma intensidade no ego. Nesse eu que eu estou manifestando, mas que não é o eu profundo, o eu divino. É um eu inferior, enganado, vamos dizer. Né, as filosofias orientais até falam de que vive a ilusão, né? Exato. Ou seja, ele não está acessando o eu profundo e vivendo na matéria, mas sem achar, esse ego acha que aqui é tudo, mas a alma, o ser divino, ele acessa as profundezas e enxerga aqui como grande escola, como grande oportunidade, que isso aqui é só uma passagem. Então eu aproveito a situação. Nós podemos fazer isso e devemos, claro. Então a irritação, no fim das contas, é esse estado íntimo que eu me afasto de Deus, da vontade de Deus. Porque eu acho que a minha vontade é mais poderosa de Deus. É um conflito, né? É um conflito. Porque esse ego enganado, iludido, achando que é ele. Que está arrasando. No fundo, assim, eu não mereço isso. Eu sou superior a isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o eu profundo, verdadeiro, divino diz: aceita. Por isso que dói em nós. Exato. Senão não ia doer, não ia ser sofrido. É bem né? isso. Tem algo dizendo que não é correto se irritar, não é correto viver nesse estado, se encolerizar, ir contra qualquer outro ser. E o detalhe assim é que repercute em nós os estados emocionais. Hoje a ciência está assim caminhando num sentido muito bonito, que é demonstrado com clareza quanto as emoções alteram o nosso organismo. Então, um estado de irritação, ele vai oportunizar com muito mais facilidade a instalação de patologias. Exato. Hoje a ciência já sabe disso. Eu acho maravilhoso que Kardec tem alguns textos falando disso. Na época ele usou até o termo bilis, que a irritação alteraria, né, a bilis e tal, e gerariam patologias no corpo. Nós estamos falando de mais de 160 anos. Kardec já publicou textos assim. A obra de Chico Xavier é vastíssima falando disso. Temas sobre irritação que são maravilhosos. Até eu li um do Emmanuel que ele compara como se fosse a nossa vida fosse um pomar com várias árvores frutíferas. E o irritado vai lá e chacoalha as árvores. Mas às vezes ele chega num pé de jaca. E ele chacoalha o pé de jaca e cai uma jaca lá, com mais de 10 quilos em cima da cabeça, que aí ele diz, dá um traumatismo e a pessoa morre de uma jacada. Imagina, olha só. E o símbolo é lindo, é isso mesmo. Sim. Porque que árvores que eu estou sacudindo na minha vida e que frutos. Esses frutos eu poderia estar consumindo e transformando em energia e trabalho, mas eu estou tão irritado que eu estou transformando em mal para mim. Sim. Eu estou perdendo a chance de utilizar esses frutos que são a nossa vida. Eu achei essa imagem que Emmanuel trouxe belíssima e ela reflete exatamente isso. Então, nós precisamos mesmo. Você falou em treino, eu acredito que tem treinos para antecipar esse estado. Também. E a gente podia falar um pouco mais disso também, né? Mas me lembrou um texto que eu li
que eu gostaria de ler aqui também, que eu acho que é muito interessante, porque nós temos que pensar que nós somos os programadores de nós mesmos. Sem dúvida. Então, um momento de irritação, ok, é uma situação. Aí, se nós percebemos, temos um ou outro momento de irritação, mas vamos trabalhando nisso, tudo bem, porque nós não somos perfeitos ainda, né? Nós vamos falar depois de formas de treinar para estarmos mais preparados. Mas e quando nós tornamos isso um estado crônico? Nós vamos nos programando para sermos irritados, para não aceitarmos nada. Sim. E muitos de nós estamos assim, muitos, né? O famoso tolerância zero. Onde tudo na vida acaba sendo motivo para um estado inferior, para irritação, para cólera, para tristeza. E aí nós vamos nos afundando cada vez mais. Que vida pesada, né? Exatamente. É uma vida muito pesada. E é esse relato que eu gostaria de trazer, que se chama Confissão Materna. É um relato, né, de agora uma mãe, mas no plano espiritual ela desencarnou e ela foi convidada, o nome dela é Dulce, então Espírito Dulce. E está no livro Luz no Lar, de Chico Xavier, por autores diversos. No caso dela, ela mesma ditou, então, pelo Espírito Dulce. Confissão Materna. Sou trazida a narrar-vos triste episódio de minha derradeira experiência no mundo, onde, porém, as palavras que me possam exprimir a desolação? Ainda assim, amigos espirituais asseveram que devo falar às mães, e obedeço. Legal. Mas serve para todos nós, não só as mães. A providência divina honrou-me o coração, concedendo-me um lar na terra, mas dentro dele era eu a irritação em movimento. Nunca cheguei a examinar minha cegueira de espírito. Em minha inquietação e egoísmo, dedicava-me a descobrir as faltas alheias. Não é assim? Respirando entre a maledicência e a desconfiança, notava golpes nos mínimos gestos de amizade espontânea. O próprio tempo não escapava. Toda a temperatura no curso de cada dia me encontrava despejando condenação. A chuva ensopa, o calor asfixia, vento de peste. Melhor que o frio nos mate a todos. Qualquer bagatela me arrancava blasfêmias. Deus não me atende. Não oro mais. Por que não morri na hora do nascimento? De todas as mulheres sou a mais infeliz. Alimentando a ira por vício, estimava que os outros me acreditassem enferma, sem perceber que me transformava pouco e pouco em fera humana sob a jaula da pele. Se meu esposo, leal e amigo, surgia calmo, esbravejava contra ele, acusando-o de inerte. Se ponderava quanto a despesas desnecessárias, chamava-lhe de imediato unha de fome. Se me estendia alguma dádiva menos cara, interpretava-lhe a gentileza por sovinice. Se me ofertava uma lembrança de preço, queixava-me da mesma forma, gritando-lhe em rosto que ele nunca passara de um mané gastador. Foi nessa disposição insensata que me ergui excitada no dia terrível da provação. Às 7 da manhã, acordei meu filhinho de 8 anos para as lides da escola e escutei-o choramingar. Estou doente, mãezinha. Hoje quero ficar com a senhora, não posso sair, tenho dor de cabeça. Precipitada, frenética, não me contive e bradei, preguiçoso. Trate de levantar-se. Doente com essa cara, era só o que faltava. Chega já o que sofro. Mãezinha, deixa que eu fique, hoje só. Levanta-se, levanta-se, menino. Transtornada, sentei-o à força. Ordenei-lhe que se calçasse, ao que se opôs, pedindo suplicante. Mamãe, não me deixa ir, hoje só. Encolerizada, tomei de um dos seus sapatos, colocando-o no pé com violência de quem espanca. E ouvi-o clamar em altos gemidos. Ai, ai, mãezinha, um espinho, um espinho. Sujeitei-o com mais energia ao calçado, alegando arbitrária.
Malandro, não me venha com mentiras. Escola ou surra? Nisso, porém, meu filhinho empalideceu e desmaiou. Retirei o sapato e vi que um escorpião, escondido no fundo, lhe descarregara todo o veneno. Ó Deus de infinita bondade, tu que foste imensamente piedoso para confiar um anjo a uma leoa, por que não eliminaste a leoa para que o anjo conseguisse viver? O que se passou alcança o indescritível. Apesar de toda a medicação, em breve tempo minha ternura, que a dor desentranhara ao rebentar-me o coração de pedra, apertava simplesmente um cadáver miúdo de encontro ao peito. Nossa. As horas no relógio continuaram as mesmas, entretanto, de minha parte, não mais me reconheci. Ai, ai, mãezinha, um espinho, um espinho. Aquelas palavras gemidas cresceram em minha alma. Jamais o equilíbrio, não mais a esperança. Minha cabeça encaneceu, meu pensamento destrambelhou. Chorei até que meus olhos parassem, alucinados, na noite da loucura. Acusei-me até que o manicômio me asilasse, e até que o manicômio me escondesse, piedoso, o agoniado transe da morte. Desencarnada, encontrei a mim própria, dementada, atormentada, arrependida, padecente. Amparada por benditos mensageiros da caridade, tenho recolhido o consolo de vários círculos consagrados à prece. Dizem que os supostos mortos devem falar às criaturas em aprendizado na terra, para que as criaturas da terra lhes aproveitem o aprendizado. Será talvez por isso que hoje, algo reanimada para abraçar o trabalho reeducativo que me espera, estou sustentada por benfeitores entre os vossos ouvidos, não somente para rogar-vos um pensamento de auxílio, mas também para repetir às irmãs, a quem Deus confiou as alegrias do lar. Mães que pisais no mundo, compadecei-vos de vossos filhos, corrigi amando, ensinai servindo. À frente de qualquer dificuldade, conservai a paciência e cultivai a oração. Dulce Espírito. Que lindo, né? É um texto muito forte, mas verdadeiro, né? Uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Sim, exato. Porque quando nós não prestamos atenção com nossa própria lucidez, consciência, Deus nos envia formas de nos despertar. E às vezes com situações bem drásticas, né? Bem desafiadoras. Mas eu gostei muito desse final aqui. Corrigir amando. Exato. E ensinai servindo. Espetacular. Então, muito ao invés da irritação, nós poderíamos buscar isso, né? Eu preciso corrigir, eu preciso, se eu vejo algo. Sim. E o que o Emmanuel nos traz muito é que quando nós alcançamos um determinado patamar de lucidez, de visão, nós tendemos a nos irritar com aqueles que ainda não conseguem. Né? Quando nós aprendemos algo, nós tendemos a nos irritar com quem ainda não aprendeu. Sim, sim. E tudo bem, nós temos que corrigir e ensinar. As mães, os pais, nós uns aos outros, todos temos sempre essa função de corrigir e ensinar. Mas como? Corrigir amando e ensinar servindo. Lindo. Esse é o melhor caminho. Muito melhor para o outro e melhor principalmente para nós. Sim, a missão de pais é com certeza uma das mais complicadas, mais desafiadoras da Terra. E se a gente perde a paz, a paciência, em qualquer situação, é comum perder com os filhos também. Então, mas eu volto ao que a natureza nos mostra, que os pais são os líderes do lar. E na natureza os líderes são calmos e assertivos.
Então, o convite que eu vejo para os pais é vencer esses impulsos de irritação e sempre serem calmos e assertivos, resolverem a questão, corrigir, educar, indicar o caminho, mas ao mesmo tempo dar autonomia, responsabilidade, liberdade, mas sem perder a paz. E essa imagem do pai, dos pais e dos filhos é muito bonita porque os pais já têm uma visão maior, mais ampla da vida. Veem que os filhos precisam de determinados estímulos, então eles têm que levar a isso. E como você falou, que a citação do Emmanuel, às vezes nós conquistamos em algum setor, não quer dizer que nós somos seres iluminados, mas em algum setor da nossa vida, nós desenvolvemos certas habilidades e parece que a gente quer exigir dos outros as mesmas habilidades, mas na natureza não é assim. A natureza é diversidade, a figueira é figueira, a cupiúva é cupiúva. Cada ser vivo cumpre sua função e eles são completamente diferentes um do outro, então o natural seria nós não exigirmos dos outros certas habilidades, na verdade seria não exigirmos dos outros nada. Ajudar o outro, educar, como disse o texto, acertar, corrigir, mas sem qualquer forma de alteração. Porque nós precisamos aproveitar a situação para transformar nossas bagagens. Essas pessoas que estão chegando na nossa vida, principalmente ali os familiares, que às vezes nos abalam, nos tiram a estrutura, é claro que eles estão trazendo uma mensagem dos céus. Essa talvez seja a visão. Para mim, para eu trabalhar na minha intimidade. Então, tudo pode ser diferente. Nós não precisamos carregar todo esse fardo. Mas nos momentos em que, obviamente, nós ainda não temos todo o controle sobre nós mesmos, vai haver esses momentos. Sim. O que nós podemos fazer? Eu diria que, primeiramente, nós temos que nos fortalecer previamente, para quando chegar esse momento, termos o máximo de ferramentas e também estarmos mais aptos. É verdade. Porque o treino, na verdade, é para isso. Né? Você treina para quando chegar a competição, você estar mais forte possível. No caso, é o treino que antecipa a prova. Né? A prova vai chegar para todos nós, mas dá de treinar antes para estar bem preparado. Né? E essa prova é somente através dela que nós adquirimos as virtudes. Nós precisamos passar por elas, senão não seríamos testados e também não nos conheceríamos em profundidade. É só na prova que nós vamos de fato entender. Não, ainda estou nesse ponto aqui. E tá tudo bem. Sim. Mas eu preciso avançar. Como eu vou fazer isso? Então nós temos recursos importantes. Meditar. Sem dúvida, o maior recurso. A meditação diríamos assim, ela é como o esporte, tem várias modalidades. Então, hoje em dia está muito divulgado e nós temos vários exercícios. 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia fazem toda a diferença. E quando nós vamos chegar nesses momentos, nós já estaremos com mais autocontrole, né? Porque a meditação traz isso, né? Desenvolve circuitos que são essenciais para podermos usar a nossa lucidez de espíritos para controlar essas emoções destrutivas. Sem dúvida, e a ciência chama de controle cognitivo, essa capacidade de nós focarmos em algo, eliminando todos os ruídos. Então nós precisamos desenvolver, a gente sempre dá esse exemplo, ninguém vai sair daqui correndo uma maratona de 42 quilômetros, nós precisamos ir treinando aos poucos para um dia correr a maratona completa. A meditação é a mesma coisa, vai desenvolvendo os circuitos do córtex pré-frontal para que esse controle cognitivo, esse autocontrole, essa autorregulação, autogestão de nós mesmos possa efetivamente acontecer. Então, nós precisamos fazer esse treino, se antecipar, porque a prova vai chegar para todos nós, das mais variadas formas, cada um atraindo o que realmente precisa. E aí nós vamos chegar num ponto, vamos optar pela paz
ou pela irritação? Mas nós vamos ter mais condições de escolher, né? Porque dizem algumas tradições que a verdadeira liberdade está entre o estímulo, a situação e a nossa resposta. Verdade. Aí é a nossa liberdade. Então, quando nós realmente escolhemos a nossa resposta com lucidez de espíritos, filhos de Deus, é porque nós estamos de fato livres e donos de nós mesmos. É mesmo. E mais, quando formos optar, quando formos escolher, não precisa ser instantâneo, não precisa ser na hora. Exato. Isso eu vejo que é uma coisa que nós não aprendemos ainda, dar um tempo e dizer, me dá um tempo, deixa eu pensar. É tão simples, né? Tão simples, mas a gente não adota esse tipo de hábito. Então seria fundamental que nós não tomássemos nenhuma decisão, não fizéssemos escolha nesse estado de irritação, porque serão más escolhas. Serão más escolhas. Então nós podemos dar um tempo antes de agir. Aí já é um remédio para quando nós entrarmos num estado de irritação, mas falando precisa do treinar antes, né? E além da meditação, diria também momentos de reflexão. Sim. Existem várias oportunidades para isso. Grupos que você pode participar. Fundamental. Grupos, terapia, onde você vai expor o que você vive, o que você sente, as suas dificuldades. Vai desenterrando lá do fundo as coisas que estão escondidas. Diário. Outra ferramenta essencial, eu diria, porque ter um diário já nos diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio prático mais eficaz para nós vencermos a nós mesmos e avançarmos, né? A frase não é exatamente assim, eu resumi. É o autoconhecimento. E aí Kardec questiona, mas como fazer isso? Que é a resposta de Santo Agostinho, fazei o que eu fazia. Então ali ele não fala assim claramente, escreva um diário, mas ele questione em si mesmo, né? Faça quanto mais questionamentos, né, mais profunda vai ser a reflexão e melhor vai ser o seu conhecimento de si mesmo. É mesmo. Então, escrever num diário o que você está sentindo, por que você está sentindo. Diário sincero mesmo, né? Diário sincero. É entre você e Deus ali, o que você está sentindo, por quê, de onde vem aquilo, tente desvendar exatamente as causas daquele sentimento. É mesmo. Para não ficar na superficialidade, para entender qual é o ponto real que você tem que conhecer para trabalhar. Sim, e o escrever, ele não é à toa, é porque eu ficar refletindo é uma coisa, é muito bom, é ótimo fazer uma introspecção. Só que quando a gente escreve, nós meio que paramos o tempo e começamos a organizar as ideias. É muito bom escrever, a gente recomenda mesmo. Funciona. Nos dias que a gente não escreve é que a gente sente a diferença. Isso. Fazer boas leituras também, né? Boas leituras espirituais. Porque... E outra dica, fazer a leitura, mas criar esse momento de reflexão. Sim. O que isso serve para mim, na minha prática. Perfeito. Que muitas vezes nós ficamos numa leitura também mais intelectual e não nos conectamos de fato com aquela informação. Sim. E ela acaba sendo descartada mesmo. É mesmo, e eu pensei em outra situação também, é a arte que a gente consome. Porque dependendo do teor, da canção, do filme e tudo mais que eu for assistir... eu gero alguns gatilhos, acesso algumas memórias do passado e em vez de eu estar pacificando o meu coração, na verdade eu estou alimentando ele de coisas não muito saudáveis. Então quando chegar a prova, em vez de eu estar preparado, treinado, na verdade vai ser mais fácil se irritar do que se pacificar. A vigilância que nós temos que ter também com
as nossas falas, os nossos pensamentos. Os textos nas redes sociais. As companhias. Muito grave muitas vezes são companhias virtuais nas redes sociais, por exemplo. Ou quando nós estamos com outras pessoas e acabamos, muitas vezes, entrando em conversas fúteis, inúteis, ou conversas violentas que vão... Muito. Né, que atacam outras pessoas. E tudo isso é como eu falei antes, nós estamos nos programando. E como nós queremos ser? Mais paz ou mais violência? É mesmo. Mais paciência ou mais irritação? E todos esses fatores, eles estão nos programando. Somos nós mesmos nos programando. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são formas da gente ir se programando por uma linha de paz. É mesmo. E aí, quando chegar a prova, nós vamos ter uma programação mais pacificadora, mais leve, mais fluida, mais compreensiva. É muito profundo. Das situações. O primeiro princípio, por exemplo, da yoga é a não violência. É a primeira coisa. Por que será que está ali no início, não violência? E Mahatma Gandhi trouxe assim a não violência como uma forma de vida. Então, em tudo para ele era não violência. Então, olha como um ser pequenininho, magrinho, conseguiu pacificar uma multidão gigantesca. A não violência, sem dúvida, é o caminho. A irritação é o oposto. E tem um remédio fundamental para as horas de irritação, que você já falou um pouco, né? E que Emmanuel nos traz muito nos textos que ele fala da irritação, do como nós deveríamos agir nesses momentos, e ele coloca a prece. Nossa, sem dúvida. A prece é algo que nós não temos noção do poder que carrega. A verdadeira prece... Sentida, né? Ela só é prece mesmo quando ela vem do coração. E ele nos diz, no momento, retira-te para orar. É exatamente aquela receita que você falou. Não responde ali. Exato. Escolha se retirar, escolha orar, escolha se aconselhar com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores. E aí nós vamos ter, com certeza, uma melhor capacidade de decisão. Não é? Porque nós, como nós falamos antes, temos que corrigir, temos que ensinar. Mas corrigir... Como, né? Amando e ensinar servindo. Lindo, é isso mesmo. Mas se a gente não prestar atenção, não fazer boas escolhas, não estiver com esse pensamento vigilante, de treino, de autoaperfeiçoamento, muito difícil. É um desafio. O ego, ele nos domina, nós nos achamos superior, achamos no direito de brigar com o outro, de mandar, de nos irritarmos com os nossos irmãos, e acabamos caindo nessa armadilha. Em síntese, então, a irritação ela vai gerar uma desarmonia no ambiente, sem dúvida. Gera algo desagradável, um clima desagradável que nós temos que fazer de tudo para evitar. Mas o mais desafiador, ela gera uma desarmonia íntima. Ela gera uma desarmonia no corpo, na mente e na alma, em todos os elementos do ser que somos, do ser imortal que somos. Então é que nós tenhamos todo cuidado, façamos esse treino, para se preparar para as provas, porque elas vão chegar. E se a prova chegar, se retirar, orar, como diz Jesus, né? Entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao Pai em segredo, e o Pai que vê no segredo te recompensará. Que consigamos fazer isso antes de fazer as escolhas da vida. Isso, nós temos todo o potencial, todas as ferramentas para fazer isso, mas eu acredito que estar de olho em nós mesmos é o primeiro passo.
Isso aí, vigilância mesmo. Compreender exatamente que nós vivemos isso, está tudo bem, mas que nós temos formas de melhorar tudo e trabalhar com um esforço extraordinário. Vale a porque pena. o amanhã vai ser muito melhor. A vida vai ser muito melhor, vai ser cada vez melhor. Seremos mais unidos a Deus e mais felizes. É o que importa, né? Exato. Que assim seja. Que assim seja.